Infelizmente, diariamente a gente recebe os alertas formais de abuso de crianças e adolescentes. Através do Conselho Tutelar, através do Disque 100, que é o número disponibilizado pelo governo federal, é um número gratuito, 100, através da ouvidoria do Ministério Público e através de outros expedientes, pessoas que vêm à promotoria relatar situações de abuso, ou os órgãos, escolas, representantes de unidade de saúde, de outras entidades, e a gente tem acesso a essas informações. A gente sabe que isso ocorre no seio familiar e, às vezes, quando isso chega ao conhecimento das autoridades, é porque realmente é um fato extremo, às vezes aconteceu, uma criança, adolescente toma uma certa coragem para dizer para alguém da família. Agora, é importante o familiar estar atento a isso, né? Extremamente importante. Por quê? Como são situações que geram muito constrangimento, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, eles têm dificuldade de verbalizar. Primeiro porque, a rigor, a pessoa que abusa é uma pessoa próxima. Isso já tem vários estudos indicando que são, às vezes, pais ou padrastos ou tias, tios, familiares, vizinhos, pessoas próximas da família que têm contato a essas crianças e esses adolescentes, são pessoas vulneráveis, em desenvolvimento, não sabem como lidar com essa situação. Isso é muito pouco discutido dentro de casa, às vezes até dentro da escola é um pouquinho discutido, tem vergonha de falar sobre isso, e essas crianças elas ficam acuadas, não têm, se sentem pressionadas, muitas vezes o abusador diz para a criança ou para o adolescente, se você falar isso para alguém, eu vou te matar, eu mato sua mãe, todo mundo vai morrer. Então, ameaça diretamente a vítima. Então, a vítima ela se sente impotente, ela não sabe como lidar com isso. E dessa situação de potência, o que a gente verifica? Que são os sinais. A mutilação, a automutilação, crianças com uma sexualidade muito aflorada, com comportamentos sexuais impróprios para a idade, crianças chorosas, depressivas, que tinham um comportamento em casa e na escola e, de repente, apresentam um comportamento mais recluso ou mais rebelde. Então, as crianças reagem dessa forma. Por isso que é importante aos pais, principalmente, aos familiares e à escola também, de muita importância, a estar atento, ter esse olhar atento para essas crianças. Ao menor sinal de que o comportamento da criança foi alterado, conversar com a criança em um local reservado, que não constranja, que ela se sinta segura para poder falar, e aí sim abordar o tema. Pois é, a gente sabe que é até difícil para a criança ou adolescente, né? Eles ainda não têm capacidade cognitiva para resolver uma situação dessas. Agora, por exemplo, a escola, que também é um outro ambiente que a criança frequenta. É importante os tutores, os professores, né, monitores estarem atentos e, inclusive, tem uma responsabilidade jurídica nesse sentido? Sim, as escolas têm essa responsabilidade dentro do ECRIAD. A gente tem a tipificação das infrações administrativas e dos crimes previstos no ECRIAD. A não comunicação penaliza os diretores de escola, de unidade de saúde, as pessoas responsáveis por isso tem que ser comunicado. E o que a gente observa é que, às vezes, até um professor ou alguém da escola nota, mas às vezes fica com medo da família, porque às vezes o que a gente acontece? Que às vezes a gente tem crianças que são de famílias mais violentas, com histórico de grandes violações sociais, e às vezes tem esse receio também. A gente tem um problema social muito grande, mas use os meios de comunicações sigilosos, o Disque 100, por exemplo, a ouvidoria do Ministério Público, isso tem que ser trazido. Agora, não comunicar, isso é um absurdo, porque o adulto ele tem uma responsabilidade com a criança. Todos nós, adultos, temos essa responsabilidade. É uma responsabilidade social. Mas quem trata diretamente com as crianças tem uma responsabilidade legal. Então, por exemplo, um vizinho que observou que uma criança da vizinha está apresentando esses comportamentos. Chama o Conselho Tutelar, primeira coisa. Se não quiser ir lá no Conselho Tutelar, liga para o telefone do Conselho Tutelar ou, principalmente, o Disque 100. Por que o Disque 100 é tão importante? Quando uma denúncia é feita no Disque 100, vai lá para um central de atendimentos do governo federal em Brasília, e essa comunicação é feita tanto para o Ministério Público quanto para o Conselho Tutelar.
E quando a gente recebe essa comunicação, a gente tem 15 dias para comunicar à Secretaria de Direitos Humanos das diligências que nós adotamos. Então, isso é muito fiscalizado. E quando a pessoa diz que ela não quer se identificar, ela não vai ser identificada. A gente jamais vai saber quem foi que fez essa denúncia. E a importância disso é tremenda, porque às vezes a gente tem históricos de crianças que foram abusadas durante anos e só lá na frente é que vão descobrir o que aconteceu na fase adulta. O drama dessas crianças, desses adolescentes, é terrível. Doutora Graziela, a gente tem visto um trabalho de articulação da promotoria, junto com a Vara da Infância e Juventude, com a Secretaria de Assistência Social, enfim, com os diversos atores nesse processo. Esse trabalho de integração, eu imagino que é de suma importância para isso, né? Extremamente importante, porque a atuação tem que ser muito rápida. Então, aqui na Promotoria da Infância, a gente teve uma informação de situação de abuso vinda do Conselho Tutelar, a gente imediatamente ajuiza uma ação que se chama medida protetiva, já comunica ao juiz da infância para ele tomar as providências e fazer os encaminhamentos para, no caso de abuso, para o CREAS, que é o órgão dentro da Secretaria de Assistência que trata da situação de violação mais grave, para a Secretaria de Saúde, para a própria escola, para polícia, né, para o DPJ, no caso de Linhares, e para a Delegacia de Soretama, dos fatos ocorridos em Soretama, porque a Promotoria da Infância aqui, ela tem essas duas atribuições, municípios de Linhares e Soretama. Para a gente finalizar, não há que se temer, né? Sabendo de alguma informação ou pelo menos uma suspeita que seja de um abuso, é preciso comunicar às autoridades. É fundamental essa comunicação rápida, porque quanto mais rápido o poder público tiver esse acesso, mais rápido esse dano vai ser reparado. E até para identificar se, às vezes, a gente acha que o problema é um abuso, não, às vezes é um outro problema psicológico da criança, mas de uma situação que ela está se sentindo vulnerável. Então, é preciso a gente estar atento a todos esses sinais. Ao menor sinal, conversar com a criança num local reservado, deixar essa criança ou esse adolescente seguro, saber que ela pode falar, ela tem que sentir confiança com quem ela vai narrar, porque são fatos muito cruéis para a vida dela.